eu vou apresentar aqui os colegas que participaram do projeto de pesquisa que deu origem ao livro, né? Então, estão aqui Marilda Menezes, né, que vai ser a mediadora aqui do debate e da tarde. A Marilda é professora da Universidade Federal do ABC, né? Ela estava na equipe dessa universidade. Também ela foi da Universidade Federal de Campina Grande durante muito tempo, né? Então, eu vou voltar a isso daqui a pouco. Então, estão aqui também o Mário Ladowski, que é professor da Universidade Federal de Campina Grande, né, que estava na equipe desta universidade, junto com a Universidade Federal da Paraíba, era uma equipe, né, sediada no Nordeste. E estão aqui também o Murilo Leal, né, Murilo Leal Pereira Neto, que é professor da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, no campus de Osasco, né, e que estava também nessa equipe, né, que estudou os metalúrgicos de São Paulo, Osasco, Guarulhos, né. E também aqui o Jaime Santos Júnior, que estava na equipe da Universidade Federal do ABC, né, que junto com a Marilda e outros colegas estudaram os metalúrgicos do ABC paulista, e hoje o Jaime é professor da Universidade Federal do Paraná. Esse livro é fruto de um projeto coletivo formado por uma rede de equipes de diversas universidades públicas, e foi essa rede foi formada para dar conta de realidades sociais, urbanas e rurais em 2 regiões do país. O projeto foi concebido, como a Marilda já disse, né, para responder a um edital da CAPES, do Ministério da Educação, em 2015, né, chamado Memórias Brasileiras, Conflitos Sociais. Daí se pensou, né, na experiência dos conflitos coletivos, que foram as greves iniciadas nos anos de 78, 79 e 80, né, que tiveram uma importância histórica na redemocratização do país, ainda durante os últimos 6 a 7 anos da data final formal, né, da ditadura militar. E aí também a gente aproveitou para pensar comparativamente, né, um estudo comparativo entre trabalhadores do mundo rural, do mundo agrário e do mundo urbano industrial. Queremos expressar aqui nosso agradecimento à CAPES por ter financiado a pesquisa que resultou no livro, né? E sobre um pouco a própria proposta do projeto em que realizamos a pesquisa, o Zé Sérgio irá expor com mais detalhes daqui um pouco, né? Bom, apenas agora registrar nossos agradecimentos à CAPES, que viabilizou a pesquisa e viabilizou a concretização dos resultados da pesquisa no livro, né? Queríamos agradecer também, como o Zé Sérgio já apresentou, né? Temos várias universidades envolvidas, e em cada uma dessas universidades nós tivemos um coordenador ou 2. Mas nessas várias universidades a equipe foi composta de alunos da graduação, mestrado, doutorado, pesquisadores diversos e professores, né, das universidades da UFRJ, da UFABC, da USP, da Unifesp e o UFPB e o UFCG. Por questão de tempo, nós não podemos mencionar aqui em detalhes todos os nomes, que é uma equipe grande, mas queremos expressar nosso agradecimento a toda a equipe que participou ativamente na pesquisa e também nos capítulos que compõem o livro, né? Queremos expressar também nossos agradecimentos, não é, aos sindicalistas e assessores dos sindicatos de trabalhadores rurais da região Canavieira de Pernambuco, que colaboraram com a pesquisa, assim como a Academia Sindical da FETAP. FETAP é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco, também os diretores dos sindicatos metalúrgicos do ABC, o Centro de Memória e Pesquisa e Informação do Sindicato Metalúrgico do ABC, o IEP, o Centro de Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisa, a AMAA,
Associação dos Metalúrgicos Anistiados e Anistianos do ABC, e vários outros centros de documentação e memória nos quais nós pesquisamos e que colaboraram de forma muito generosa com a realização da pesquisa. O setor canavieiro, a atividade da cana, ela se confunde com a história de toda a Zona da Mata paraibana e pernambucana, né? E no artigo que está no livro, mostra a decadência dessa atividade. Mostra a decadência dessa atividade. E de modo que hoje a categoria de canavieiros, ela está quase que praticamente extinta. O que aconteceu com esses trabalhadores? Muitos se reconverteram como agricultura familiar, certo? Tanto é que o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar são todos ex-canavieiros, né? Mas também a região lá, né, da Zona da Mata, tanto a Mata Norte quanto a Mata Sul, elas passaram por um processo de industrialização. Eu vou dar um exemplo, né, do Porto de Suape, o complexo de Suape na Mata Sul, e o polo automotivo da Fiat Chrysler no Norte. E esses novos empreendimentos industriais recentes, né, de 2015, 2016, 2012 para cá, eles ocuparam um território que antes eram engenhos, antes era plantio de cana, certo? Então você passa a ter uma questão de qual vai ser o uso dado ao solo do que antes era uma fazenda de cana e agora não tem mais a cana. Então, uma parte vai ser reconvertido para a indústria, onde está a Fiat Chrysler, onde está, enfim, várias, né, foram só alguns exemplos. Uma parte vai ser disputada pela indústria, pelo setor imobiliário, para fazer condomínios, né, para gerentes, para setores médios, altos, dessas empresas que estão se instalando. Uma parte dos canavieiros foi trabalhar na construção dessas fábricas, dessas novas fábricas, como construção civil, e depois não ficou, né? Talvez alguns tenham ficado. Alguns filhos de militantes sindicais canavieiros são trabalhadores da Fiat Chrysler ou de empresas prestadoras de serviços. Então, quer dizer, é uma categoria que, do ponto de vista canavieiro, ela se pulverizou, né? Enfim, e isso, como é que fica a memória nisso, né? Porque a categoria se exaure, né? Como canavieira, ela acabou, né? Ela pode estar virando, e virou em grande medida, agricultura familiar, mas é outra coisa. Até sindicalmente é outra coisa, né? É muito distinto. O problema, e a fala do Mário me anima nesse sentido, né? O problema não é a tecnologia, é o uso que o capitalismo faz da tecnologia, né? É o velho problema. Ou seja, são as novas formas de associação entre a tecnologia e a barbárie. O uso da tecnologia para o desemprego, né, para aumentar a taxa de lucro. E aqui em São Paulo, nós tivemos recentemente, estamos lidando com a aparição pública como movimento da greve dos APPs, os entregadores, que na pandemia se expandiu essa categoria e já fez 2 paralisações. E uma das palavras de ordem que eles usam comida na mochila e barriga vazia, é a denúncia que eles fazem. Sintetiza muito fortemente a tecnologia barbárie, porque são os Uber, são esses novos sistemas que conectam o usuário, a empresa e o trabalho. Eu ouso dizer que são mais parecidas com a dos ganhadores estudados nesse livro recente do João José Reis, do que com os trabalhadores protegidos pela CLT. Esses entregadores não têm um contrato de trabalho, porque não têm seguro de vida, eles são controlados por uma
Então, eles se alimentam em cima da própria moto, comendo um sanduíche, né? É uma situação em que a tecnologia ela é mobilizada contra o trabalhador, né? E com relação ao sindicato, eu também eu acho que o problema não é a tecnologia, né? O problema, em última análise, na minha visão, é o velho problema dos limites dessa estrutura, que com a reforma sindical, o fim do imposto sindical, e com as mudanças sociais, ela fica mais questionada e pressionada. Eu acho que o futuro do sindicato está em ele ser uma sede de um conjunto de mobilizações. Você tem, por um lado, uma pressão cada vez maior de demandas que vêm do movimento feminista ou de questões de gênero, que vão sendo colocadas, né? É claro que aqui as estratégias precisam ser vistas naquela dinâmica que eu falei das negociações, não meramente do confronto aberto, né? Porque a dinâmica de inserção das mulheres pesa para elas clivagens que para a trajetória dos homens não os atinge da mesma maneira. Então eu tenho que estabelecer parâmetros diferentes para analisar as estratégias de participação e de atuação delas, seja na vida sindical, na prática, nos cotidianos de trabalho, como também num outro tipo de militância. Então, você tem um movimento que vai sendo colocado em face das práticas sindicais e que vai provocando mudanças, ou vai convidando a que essas mudanças ocorram, e, por outro lado, você também nota como as próprias práticas sindicais, o próprio movimento sindical, ele vai também na contramão, não apenas alterando algumas das suas estratégias, como também provocando questões para as demandas de gênero, quer dizer, para as demandas que vêm do movimento feminista. Quer dizer, eu acho que para compreender os processos que são contrários a essa sedimentação oficial que você fala, né, e a saída desse silenciamento, eu lançaria essa hipótese, que é um argumento que a gente está desenvolvendo, de como é possível pensar essa simbiose entre dois movimentos. Veja que a pista já tinha sido lançada lá atrás por pessoas como a Elizabeth Souza Lobo, John Humphrey, Helena Irata, né? Nós estamos recuperando e dando consequência analítica àquele argumento que estava lá, estava presente, né? E agora com novos achados. Bom, no livro a gente conta um pouco sobre como foi possível contornar essas resistências delas, né, para falar, no início, algumas até hoje, né, e aqui envolvem questões também de outra natureza, né, há um certo, a gente teria que pensar um outro elemento que eu acabei não citando tanto na minha apresentação, que é o elemento geracional, né, o fato de que as pessoas envelhecem, né, e também é natural que, em alguma medida, elas se afastem daquele engajamento que outrora tiveram. Né? Então, também tem um peso geracional que interfere nesse processo. Mas não é somente isso. Como eu havia dito, não foram poucas as recusas, né, a insistência para em considerar que as histórias não eram tão importantes, né, e, por fim, o mecanismo da memória, que já foi comentado aqui por Mário, e que esses encontros que fizemos realçou isso aí, do caráter vivo dessas memórias, né? Na medida em que elas, por essa chave, podem reivindicar aquelas antigas questões que estavam colocadas lá, agora numa nova perspectiva, né? Então, quer dizer, reivindicar essas trajetórias, reivindicar um lugar na história para o protagonismo dessas pessoas, né? Quer dizer, isso está colocado hoje ainda, e o exercício de rememorar, de narrar essas participações, propiciou a elas essa espécie, como você coloca, de ressignificação das suas histórias, da sua maneira de se inserir nesse ambiente.